pessoal, tudo bem com vocês? Porque comigo vai tudo bem, graças a Deus. Quero vir falar sobre uma parábola a qual está tocando em meu coração e está compartilhando com vocês. Vou falar e pausar e explicando também aquilo que já vem em entendimento do meu coração, que está em Mateus 25. O reino do céu pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra, virgens, que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. Então são 10 damas ao qual estamos narrando aqui nessa parábola. E uma observação, elas são virgens. Elas são alguém que se separaram totalmente para se guardar. Elas estão em santidade. Elas se separaram totalmente, né? Sua pureza para o noivo. Então, é uma essência que eu encontro aqui nelas. Uma característica de essência que eu já encontrei nessas damas. Continuando o versículo, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo de suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. As insensatas, elas não levaram o seu óleo reserva. Elas não prepararam aquilo que era importante. Exteriormente, elas estavam parecendo ser como as demais, como as prudentes. Eram virgens, estavam andando juntas, tinham os mesmos objetivos, porém faltava a essência. Faltava algo que acendesse a chama da lamparina. Aquilo que clareasse o caminho, a direção ao qual deveria seguir. Ou até mesmo para reconhecer aonde o noivo estava. À meia-noite, elas foram acordadas pelos gritos. O noivo está chegando, saia para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes: dê um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras responderam: nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e compre o óleo para vocês. Nós teremos o suficiente para si mesmo. Porque a salvação é individual. A busca é individual. Não tem como nós darmos metade daquilo que nós somos para o próximo. Tem como nós mostrarmos o exemplo ao qual nós estamos fazendo e seguindo mediante a palavra. Mas não tem como nós falar assim, ó, toma metade do que eu sou, metade daquilo que eu já sofri, metade daquilo que eu já passei, para que você venha amadurecer espiritualmente. Não tem como. Tem como mostrar o exemplo, mas não tem como dividir. Ao ter o suficiente, ao meu ver, assim, eu lembro logo, remete a situações difíceis que passamos na nossa vida, as aflições, que muitas das vezes as pessoas falam assim, ai, passei por isso, passei por aquilo. A gente aprende com o aprendizado de outras pessoas, aprende com um exemplo, mas não é a mesma coisa do que a pessoa passar. Porque naquele processo que a pessoa está passando é um amadurecimento, é um conhecimento que Deus está mostrando para a pessoa. Então não tem como ser dividido, tirar a carga, o aprendizado 100% daquilo que a pessoa aprendeu, através da luta, através da situação que ela passou. Então tudo é um aprendizado. E aqui elas viram que era o suficiente para elas sobreviverem, era o suficiente para lamparinas delas estarem acesas. Então, lembro também que a salvação é individual. Ela não tem como ser dividida. Mas quando elas foram, o noivo chegou e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora chamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. Elas perderam a oportunidade de estar com o noivo, de entrar e ceiar. Porque elas foram buscar aquilo que elas já eram para ter. Aquele óleo, aquela essência que era para elas terem. Elas pareciam que eram, mas não tinha a essência ali daquele momento. E Deus, ele quer a essência. Deus, ele quer o caráter. Deus, ele quer ver ali o que tem dentro.
Porque o que tem fora, qualquer uma pessoa pode ser. Qualquer uma pessoa pode ter. Ela era noiva, ela era virgem, mas ela não tinha a intimidade com o noivo. O noivo, ele conhece a noiva que tem. O noivo, ele abre a porta para quem está pronto e está preparado para o banquete. Aqueles que não estão preparados, ele ficará do lado de fora. E ainda irá clamar, Senhor, Senhor, abra a porta. E aí ele vai falar, em verdade é que eu não vos conheço. Nunca teve relacionamento, nunca teve comunhão. Então, não tem como ele conhecer. Como você entrará na casa de alguém desconhecido? Não entra. E com Deus é da mesma maneira. Só entra quem é conhecido, quem está se preparando para este momento. Então se prepare, porque Ele está querendo esse momento.